Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estamos na semana Cuidados Paliativos para Pessoas Idosas. Essa é a nossa quinta live e hoje nós vamos conversar sobre 10 fatores que causam angústia no idoso que está morrendo. Inicialmente eu tinha colocado até nas publicações aqui que eu falaria sobre 5 questões, mas ampliei um pouco e nós vamos trabalhar aquelas questões que causam mais angústia, que causam mais medo, que causam mais tensão nesse idoso que está morrendo, tá bom? Deixa eu ver se está tudo funcionando direitinho. Está funcionando direitinho no Instagram, funcionando direitinho no Facebook também. Quero dizer para você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe as suas curtidas, compartilhe, me ajude a crescer o meu canal do YouTube, me ajude a crescer meu Instagram, meu Facebook. É muito importante a ajuda de vocês, a colaboração de vocês para que realmente essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Também quero dizer para vocês que hoje é o último dia para você se inscrever no nosso curso Cuidados Paliativos para Pessoas Idosas no primeiro lote, tá bom? Primeiro lote se encerra hoje com 40% de desconto. Amanhã, semana que vem, as inscrições continuam, mas com valor um pouco maior. Então, você que tem interesse, acompanhe a live no finalzinho, tire suas dúvidas, tá bom? Para que você possa se inscrever no nosso curso. Quero dar uma boa noite para Tânia Aparecida, boa noite para Fátima Ribeiro, boa noite para Lucimara. Seja bem-vinda, Lu. Gratidão pela sua presença. Já vou iniciar a live de hoje. Vou só, confirmar aqui direitinho que não teremos problemas. Deixa eu ver. Pronto, tirar bloqueio automático aqui, gente. Não quer sair, vamos lá. Sempre tem alguma coisinha aqui, né? Mas dá certo. Bom, vamos lá. Boa noite, Heleno, também. Seja bem-vindo. Quem mais estiver presente aí, deixa o seu boa noite, tá bom? Sempre muito importante para mim saber quem está presente aqui. E, claro, ter a participação de vocês também durante a live. Bom, vou iniciar a live. Sem mais delongas, vamos conversar então sobre 10 sinais. 10 fatores, 10 questões que trazem angústia para o idoso que está morrendo. Por que é importante você conhecer essas 10 questões, esses 10 fatores? Porque uma vez que você sabe que as pessoas que estão morrendo, em geral, passam por essas angústias, você vai poder conseguir manejar, sabe? Vai conseguir ajudar melhor. Às vezes, nós temos atitudes que pioram a qualidade de vida dessa pessoa que está morrendo. A gente pensa que está contribuindo, quando, na verdade, a gente está piorando a vida dessa pessoa. A gente está trazendo mais angústia para essa pessoa que está morrendo. Então, preste bastante atenção, porque são coisas que ninguém gosta de falar, mas que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Quero que vocês abram o coração para a gente conversar sobre esse assunto. Primeira coisa, a gente sabe que a nossa sociedade recusa falar sobre morte, recusa falar sobre morrer, e uma vez que recusa morte, recusa falar sobre morrer, não faz essas reflexões que nós estamos fazendo, né, ao longo dessa semana aqui na live. E, em geral, as pessoas que estão morrendo têm uma péssima qualidade de vida quando não são abandonadas, né? E aí, questões como essas que eu vou falar aqui para vocês não são refletidas e a gente não consegue dar uma boa qualidade de vida para esse idoso. Então, vamos lá. A primeira questão que incomoda demais e que traz muita angústia para esse idoso que está morrendo é imaginar que os familiares não terão condições de continuar a vida quando ele morrer, tá? A gente precisa entender o seguinte: às vezes a gente pensa que, escondendo o quadro clínico desse idoso, que ele não vai ter consciência que ele está morrendo. A gente acha que a gente vai prevenir uma depressão se a gente não falar. Só que quem está morrendo sabe que está morrendo, tá? Muitas vezes essa pessoa nega. Por quê? Porque ela vê você, familiar, falando que não vai aguentar viver sem. Gente, eu me canso de ver no hospital a família fazer isso e acha que está ajudando a pessoa que está morrendo, né? A pessoa já está nos últimos dias de vida, nas últimas horas, e aí fica o familiar, o filho, muitas vezes: nossa, não vou conseguir viver sem você, não vai embora, vamos lutar até o fim, né? Não se entrega, não se abandone, assim, a pessoa já fez de tudo. Ela já deu o melhor dela para o tratamento, né? Chega um ponto que, às vezes, essa própria pessoa reconhece que ela está indo embora, esse idoso reconhece que está chegando o momento dele ir embora, mas o familiar não reconhece. Quando a gente fala de idoso, muitas vezes o filho, a filha,
não reconhece ou não quer reconhecer que está chegando o momento desse idoso ir. E aí, às vezes, acha que vai estar ajudando, dizendo para esse idoso que não vai viver sem ele. Isso é um peso muito grande para quem está morrendo, né? Em geral, quando esse idoso aceita que está morrendo, e o familiar, né, conversa, deixa, sabe, tudo às claras, reconhece o amor, reconhece o carinho, mas chega para esse idoso e fala, olha, fica tranquilo que nós vamos resolver, fica tranquilo que o que tiver, sabe, de questões em relação a outros familiares, nós vamos estar resolvendo, nós vamos sentir a sua falta, mas nós vamos estar aqui, nós vamos lutar, nós vamos permanecer. Muitas vezes, quando o familiar fala isso, traz um alívio para o idoso. Então, assim, jamais fique, sabe, forçando na cabeça de quem está morrendo que você não vai aguentar viver sem ele. Isso é péssimo. Porque o peso e a angústia para a pessoa que está morrendo aumenta muito mais. Ao lado disso, vem um segundo ponto, que é a negação de que esse idoso está morrendo. Então, assim, a família nega o quadro e às vezes ninguém, né, nem o médico, nem a família diz para esse idoso, olha, você tem uma doença incurável. Ninguém diz. Mas ele sente, porque o nosso corpo, né, ele funciona com um conjunto de energia também. E essa energia ela vai se esvaindo à medida que a gente vai morrendo. Então, mesmo que o familiar se negue a comunicar ao idoso que ele tem uma doença incurável, que ele está morrendo, na maioria das vezes ele sente. E aí ele sente que está morrendo e o familiar fica negando. Não, o senhor não vai morrer não, a senhora não vai morrer não. Tira isso da cabeça, né? Não está chegando o seu momento não, a senhora vai viver muitos dias, né? A idosa está lá cheia de complicações, tomando um mundo de medicação, não aguenta mais levantar, já está lá com todos aqueles sinais de últimos meses, de últimos dias de vida e o familiar está ali, não, a senhora não vai morrer, não, a senhora vai ser curada, não, e fica naquela pressão. E o idoso, diante dessa negação, às vezes ele finge também que ele está acreditando que ele vai viver. Só que esse fingir estar acreditando que vai viver traz um desconforto psicológico muito grande para esse idoso, né? O familiar pensa que está enganando o idoso engana o familiar também, fingindo que está acreditando que vai viver por muito mais tempo, e essa negação aí mútua segue até o final de vida dessa pessoa, com muita angústia. Isso são estudos científicos, né? Muitas pessoas pesquisam idosos e outras pessoas que estão morrendo, e esses dados que eu estou trazendo para vocês são dados de pesquisa, são dados reais, né? Quando o profissional ele entrevista essa pessoa que está morrendo, em geral ela fala essas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Olha, eu estou angustiada porque o meu filho não aceita que eu estou indo embora, porque a minha filha não aceita a minha morte, né? E eu tenho que ficar negando. Então são coisas que são frutos de estudo científico. Uma terceira questão que incomoda muito quem está morrendo é a ausência de sentido. É quando essa pessoa olha todo esse sofrimento que ela está vivendo e ela não vê sentido naquilo e ela não vê um propósito naquela situação. Por isso que dentro de cuidados paliativos, né, a gente trabalha muito a questão de espiritualidade também, que é diferente de religião. Mas a espiritualidade a gente trabalha muito essa questão do sentido da vida, né? De construir, reconstruir junto com essa pessoa toda a jornada dela, ao ponto que ela consiga olhar essa história e ver um sentido para o que está acontecendo e perceber que ela teve a contribuição dela na família, a contribuição dela na sociedade, com todas as limitações que todos nós seres humanos temos, ela contribuiu sim. Então essa reconstrução de sentido, né, e fazer com que esse idoso perceba que ele cumpriu um propósito, se ele não cumpriu agora, ele ainda tem tempo, mesmo que seja as últimas horas, os últimos dias de vida, ele ainda pode cumprir um propósito ali, ainda pode ajudar as pessoas, né, mesmo que seja com essa sabedoria que muitas vezes surge na hora que a pessoa está morrendo. Isso já é uma forma de contribuir para que ela veja sentido e consiga aceitar esse momento da morte. Outra questão que traz muita angústia é o fato desse idoso não ter resolvido as pendências, né? Que pendências? Pendências com filhos, com amigos, pendências com outros familiares, né? Muitas vezes, eu sempre digo aqui para vocês nas lives, né? Você está zangado com alguém, está chateado com alguém? Já peça perdão, já resolva, já converse, jamais deite no seu travesseiro zangado, jamais deite com pendências, que a gente não sabe o nosso dia amanhã. Então, muitas vezes acontece do idoso ficar preso, e dentro da tanatologia, né, que é a ciência que estuda esse processo de morrer, a gente percebe muito isso. Por exemplo, a pessoa chega, ela já está nos últimos dias de vida, e ela se prende, ela não consegue se entregar, né, esse processo de morte, porque ela tem muitas pendências. Então, eu já vivi, por exemplo, experiências no hospital. Tinha uma idosa que ela já há mais de 2 anos, ela já faz muito avançado de uma doença, e ela tinha
uma doença cardíaca, né? E ela sempre que chegava no hospital, a gente achava que ela ia embora. E ela não ia. Era bom esse fato dela não ir embora? Muito bom, né? A gente achava aquilo muito bom, mas ao mesmo tempo a gente percebia a angústia dela. E demorou tempo até perceber que ela tinha uma pendência, que estava faltando uma coisa para resolver. Então, na última internação dela, eu lembro que eu chamei assim toda a família. Eu chamei o esposo, que já era muito idoso, tinha assim uns 80 e poucos anos para 90 anos. Chamei as filhas que estavam lá e falei, gente, tem alguém que essa idosa precisa conversar? Tem alguém que ela precisa pedir perdão? Vamos pensar, vamos refletir aqui juntos. Chamei todo mundo na sala, né? Fizemos uma reunião e conversamos. Até que uma das filhas falou assim, olha, ela tem uma irmã que mora no Rio de Janeiro, que elas não se falam há muito tempo, né? E que essa irmã tá até para vir aqui, mas a gente não sabe quando vai vir. E aí eu falei o seguinte, pede para ela vir amanhã. Ah, mas amanhã ela não vai vir. Pede para ela vir amanhã, por favor. Fala para ela comparecer ao hospital amanhã. E essa irmã desceu. Quando a irmã desceu, horas depois essa idosa faleceu. Então, assim, essas pendências têm um peso muito forte, tanto em termos de trazer angústia, porque às vezes o idoso ele quer falar para alguém, ele quer pedir perdão, ele quer deixar alguém responsável pela situação financeira. Por exemplo, tem um filho que é mais organizado para lidar com questões de bens, de finanças, e o idoso às vezes ele quer conversar, olha, eu quero que você faça isso, você divida esses bens assim, você ajude fulano assim, você contribua assim. Ele quer trazer também orientações. E a gente, como a gente nega a morte dele, muitas vezes a gente nega ele poder saber o diagnóstico, a gente não dá esse espaço de fala para quem está morrendo. E isso vai trazer uma angústia. Então a gente tem que entender que, para que esse idoso ele possa resolver essas pendências que são importantes, a gente precisa dar a ele a possibilidade do espaço de fala, tá? Então é uma questão muito importante também para você que é familiar. Outro ponto, né, um quinto ponto, é o sentimento de culpa. Quando esse idoso ele se sente muito culpado pela vida que ele levou, né, muitas vezes, às vezes o familiar reforça muito isso, o processo de morte tende a ser muito penoso, tende a ser muito sacrificante, tende a ser muito dolorido, até porque as nossas angústias emocionais e psicológicas influenciam na dor física também, tá? Então, é um outro ponto que faz, dentro de cuidados paliativos, a gente orientar em relação ao suporte espiritual, em relação ao suporte religioso, né? Conhecer quais são como que eu poderia dizer assim, né? Quais são as religiões talvez que se aproximam mais das ideias, né, desse idoso, e possibilitar a ele o acesso ao padre, ou a um pastor, ou a um coordenador de um centro espírita, né, ou sei lá, dentro do judaísmo, não sei, conhecer qual é a religião ou as concepções religiosas dessa pessoa e propiciar a ela o acesso a algo espiritual, tá? A um orientador ali, ou ao próprio capelão que vai ajudar essa pessoa a lidar com esses sentimentos de culpa e a se liberar de tudo isso, né? E entender que ela foi o ser humano que ela pôde ser e que naquele momento ali ela pode também se arrepender e ela precisa entender que nós, seres humanos, evoluímos assim aos poucos, né? Nós erramos, nós acertamos. Então, o suporte espiritual e muitas vezes psicológico também, ter um psicólogo para acompanhar essa pessoa nos últimos dias de vida é muito importante, tá? Porque esse sentimento de culpa tende também a ser muito ruim. Uma sexta questão que preocupa muito quem está morrendo é a possibilidade de ser reduzida a um corpo, sabe? É um corpo no qual o médico vai ali estar pensando, por exemplo, paciente oncológico, né? Às vezes o médico chega na enfermaria, os outros profissionais, a gente vai atender fulana, ou a gente vai atender fulana que tem câncer de mama. Às vezes não fala nem o nome, né? Leito tal, câncer de mama. Ou seja, você tirar a possibilidade dessa pessoa ter um tratamento integral enquanto pessoa e você reduzir esse idoso a um objeto técnico, né? Que você vai ali, dá um remédio, aplica o remédio, faz um procedimento, troca uma fralda, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes sem olhar para esse idoso como uma pessoa, sem ouvir, né? Tem gente que nem olha para paciente que está morrendo, nem olha, só vai lá, tira o sangue, faz isso, faz aquilo, e não dá a atenção que deveria dar. É como se esse idoso fosse realmente um objeto, e isso é um dos grandes medos também
dessa pessoa idosa. Uma sétima questão muito importante que se angustia o idoso é ter um tratamento impessoal, né? E não ter a possibilidade de ser ouvido. Então, muitas vezes, quando essa pessoa está ao fim de vida, a gente foca mais uma vez na questão da doença, principalmente dentro de um hospital, né? Em manejar só a doença e pensar só na doença e esquecer esse indivíduo, esquecer a história dele. Muitas vezes a gente não dá tempo para essa pessoa falar o que ela sente, para ela contar a história, para ela contar todo o processo dela de vida. A gente não escuta, até porque a gente nega a morte o tempo inteiro, então a gente não dá a possibilidade dessa pessoa falar. Tá? A gente trata ela enquanto uma pessoa que tem um quadro ali que tem que ser tratado, a gente finge que nada está acontecendo e a gente, muitas vezes, a gente não escuta, a gente não dá a possibilidade desse idoso de falar. Tá? Então, assim, se a gente nega o diagnóstico, se a gente tem medo da morte, a gente não vai ouvir as angústias de quem está morrendo. Então, é muito importante a gente abrir o nosso coração, abrir o nosso ouvido, por mais que doa, a gente aceitar e deixar essa pessoa falar, tá? Ouvir a história, tratar ela com pessoalidade, como um indivíduo que tem uma história importante para a família, que tem uma história importante para a comunidade dele, que teve uma história importante dentro do trabalho dele, né? E dar todo esse sentido que ele precisa, morrer tendo essa noção de que a vida dele teve um sentido e que teve uma contribuição importante. Uma outra questão, a oitava questão, nós vamos falar de 10, né? Que angustia esse idoso, é o medo de perder o controle sobre o processo de morte e perder essa possibilidade de decidir o que ele quer nos últimos dias de vida, tá? E aí, sabe, aquela coisa de você ver o familiar que não pergunta mais para o idoso, você prefere ficar em casa? Ou você quer ir para o hospital? Você quer fazer esse procedimento ou você não quer fazer esse procedimento? Hoje, tanto dentro do Estatuto do Idoso, fala sobre isso. O idoso ele tem o direito de optar pelo tratamento de saúde que ele quiser e que ele considerar que é conveniente. Então, uma vez que o idoso é lúcido, ele tem o direito de se negar, inclusive, a fazer vários procedimentos se ele não quiser fazer. Ou pedir para fazer determinadas coisas, se ele considerar interessante, ele pode estar discutindo isso com os profissionais de saúde também. Mas, em geral, a gente tira do idoso a possibilidade de decidir. As pessoas já fazem isso ao longo da vida inteira com o idoso, porque acham que o idoso é criança, fez 60 anos, tem que decidir por ele. E no processo de morte, que já é um processo difícil, muitas vezes o familiar faz isso também. Tira do idoso a possibilidade de decisão. Então, às vezes, ou ele não quer ficar na família porque ele vê que a família está ansiosa, ele quer passar os últimos dias no hospital porque ele acha que isso vai trazer mais segurança para ele, ou o contrário, mas a família não escuta. Então, o idoso ele tem muito medo de perder esse controle de decisão, de perder o controle acerca do tratamento que ele quer fazer, do que ele não quer fazer, sabe? Então, a gente tem que aprender a ouvir também para a gente trazer essa segurança. E aí, falando de segurança, a nona questão que angustia muito o idoso, essa insegurança em relação ao manejo dos sintomas, né? Ontem não, na quarta-feira, né? Nós fizemos, na quinta-feira, eu fiz uma live e eu falei para vocês sobre as últimas 48 horas de vida do idoso. Então, muitas vezes quando o idoso está diante de determinadas doenças, ele já sabe como é o quadro final. E uma das grandes preocupações é justamente não ter aqueles sintomas manejados e cuidados, né? Seja pela família, seja dentro das instituições hospitalares, né, e afins. Então, é muito importante que se assegure ao idoso, que você, familiar, sabendo dos direitos desse idoso, assegure que você vai estar ali ao lado dele para lutar por esses direitos, né, e que os profissionais também tenham essa abertura de conversa com o idoso para falar, olha, nós estaremos aqui com você até o fim, nós vamos cuidar de você, nós vamos cuidar da sua dor, nós vamos cuidar dos seus desconfortos físicos, nós vamos cuidar, sabe, de tudo aquilo que possa estar te incomodando e possa te trazer sofrimento, nós vamos estar aqui juntos até o fim, assegurando que você tenha qualidade de vida até o último minuto. Então, trazer essa segurança para o idoso de que ele não vai ser um abandonado, de que o profissional vai estar ali, você, familiar, vai estar ali, que ele não vai estar jogado dentro do hospital, ou que não vai estar jogado no canto da casa sem comunicação, é muito importante. Porque o medo, principalmente o medo da dor, é algo que espanta muito. Muito mais do que o próprio medo da morte, né? O medo é do processo de morte, não da própria morte. O medo é de sofrer nessas últimas horas, nesses últimos dias de vida. Então a gente tem que trazer essa segurança para o idoso. Por último, um dos grandes medos do idoso é morrer sozinho, tá? Por isso que eu estou batendo nessa tecla com vocês da importância de se conhecer o que se passa com esse idoso do ponto de vista fisiológico, se passa do ponto de vista psicológico, emocional e espiritual,
para a gente poder ter condições de dar a esse idoso a possibilidade de decidir o que ele quer, os procedimentos que ele quer, o que ele quer que seja feito ou não. E a gente tirar de nós a ansiedade diante da morte, o medo diante da morte, para a gente poder cuidar desse idoso no ambiente que ele considerar o mais propício. Sem a gente jogar muitas vezes para uma instituição para aliviar a nossa ansiedade, muitas vezes trazendo um sofrimento para o idoso, porque um dos grandes medos do idoso é morrer sozinho dentro de uma UTI, sabe? É não ter alguém ali do lado para apertar a mão, para segurar a mão e para falar assim, olha, eu estou aqui com você, até o último minuto eu vou estar aqui, pode ficar tranquilo que eu vou estar aqui. E se a gente for refletir isso para a gente, né? Quem aqui gostaria de morrer sozinho, né? Quem gostaria de ser abandonado pelos profissionais, de estar, sabe, numa unidade, por exemplo, de saúde, onde você não conhece ninguém, ou de estar dentro de uma UTI sem ninguém, né? Eu acho assim, vocês podem colocar a opinião de vocês aqui, mas eu acho que ninguém quer morrer sozinho, né? Todo mundo quer morrer com alguém que ama do lado, com a companhia, com a segurança, né? Isso só acontece se você, familiar, tira essa angústia, esse medo, esse pavor de morte de você. E uma vez que você trabalha psicologicamente o seu medo da morte, e você entende como que se dá a morte, e você entende que a morte não precisa ser dolorida, né? E você entende todas as dimensões de sofrimento, de dor que acompanha essa pessoa, e que tudo pode ser manejado, e que existem diversas técnicas para lidar com isso, que é possível ter tranquilidade, né? Ter paz, ter alívio para partir, aí você consegue acompanhar esse idoso, né? Você consegue. E é muito lindo quando a gente tem experiências assim, sabe? Eu já tive experiências muito ruins e já tive experiências muito lindas, sabe? Dentro do hospital, de filho chamar e falar assim, ó, minha mãe faleceu agora segurando a minha mão, assim como um anjo, né? Só parou de respirar e foi. Porque quando a gente está junto, quando nós estamos morrendo, nós sofremos um processo que é um processo de involução, né? A gente nasce, a gente precisa de cuidados para a gente crescer, para a gente evoluir, um processo de evolução. Quando a gente está morrendo, a gente vai para um processo de involução, né? Como se a gente fosse assim, nos fechando, nos fechando, nos fechando até morrer. E para isso, a gente precisa dos cuidados do outro, né? Especialmente dos cuidados das pessoas que nos amam. Então, quando a gente é novinho, a gente precisa o quê? Do colo da mãe ali, né? A gente é bebê, precisa do colo da mãe, precisa do carinho, precisa daquela segurança. Sabe aquela coisa do bebê? Nesse momento, a gente pode comparar com as devidas proporções, um idoso é um neném, né? Um idoso e qualquer pessoa que esteja morrendo é um neném, que precisa de segurança. Então, a criança, quando ela é pequenininha, ela precisa o quê? Se a mãe sai, ela já fica ali preocupada. Ela precisa da segurança que a mãe vai sair e vai voltar. Que a hora que ela tem fome, vai ter alguém que vai dar a comida, né? Que a hora que ela fez o xixi ali na fralda, alguém vai limpar. Ela precisa ter a segurança de que ela está protegida, não é verdade? A mesma coisa nós, quando nós estamos morrendo. Nós precisamos ter essa sensação de proteção, de acolhimento, de segurança, né? Eu não vou sofrer, tem alguém aqui que me ama que vai estar aqui. Se eu sentir dor, ela vai estar aqui. Se alguém fizer alguma maldade comigo, ela vai estar aqui, sabe? Essa segurança toda. E isso, mais uma vez, repetindo, né? O idoso ele só vai ter essa segurança quando tem uma conversa clara entre a família e esse idoso. Então, a pior coisa que a gente faz é negar para o idoso o quadro clínico dele, tá? É uma ilusão achar que isso vai causar depressão. A gente tem até estudos, né, que refutam esse consenso popular de que se você falar para uma pessoa que ela vai morrer, ela vai piorar e vai morrer no outro dia. Muitas vezes o que vai acontecer é o contrário. Ela vai ter aquele impacto, claro, ela vai precisar se preparar, ela vai passar as fases do luto e depois isso vai ser muito importante para quê? Para justamente ela resolver tudo que eu falei aqui, resolver todas as pendências, se reconciliar, pedir perdão, ajudar, dividir os bens, né? Conversar com os filhos, dividir responsabilidades e partir em paz. Mas quando a gente nega, o idoso vive um processo de negação também e o processo de morte tende a ser muito mais sofrido, tá? Então são essas as 10 questões que eu gostaria de falar com vocês. Espero que vocês tenham entrado no coração para que vocês possam ajudar os idosos que vocês cuidam, né? E para que quando chegar o momento de vocês também possam expressar o que vocês sentem para as pessoas mais próximas, né? E também ter uma morte mais tranquila, porque isso é muito importante, né? Como eu tenho falado a semana inteira, as pessoas não querem falar sobre morte, mas isso é muito importante, sim, a gente falar. Eu vou ler os comentários de todos vocês aqui, tá bom? No Instagram, no Facebook também. Antes de ler os comentários, quero falar mais uma vez rapidamente sobre o curso de cuidados paliativos. Pedir a você primeiro que não compartilhou a live de hoje, que você compartilhe, tá bom? Deixe seus comentários.
falar mais uma vez, curso de cuidados paliativos é para quem? Para você que é cuidador, você que é familiar, que quer propiciar uma morte tranquila, sabe? Ah, mas eu não sei quando minha mãe vai morrer, Juliana. Mas se você aprender agora, amanhã, depois, daqui a 10, 20 anos, quando for, você vai conseguir, né, ter essa tranquilidade que hoje eu tenho, e eu tive para lidar com a fase final do meu esposo. Você vai poder ter isso e poder, sabe, trazer tranquilidade para essa pessoa, vai poder estar mais preparado para essa perda e ao mesmo tempo para ajudar essa pessoa, né? Então esse curso é para você que é familiar, que já cuida do seu pai, da sua mãe que tem alguma doença, você que é cuidador profissional, tá? É muito importante que você faça esse curso. Dentro do curso de cuidador você não estuda sobre cuidados paliativos, no máximo se passa ali por cima alguma coisa sobre isso, né? Mas em geral não se trabalha, até porque pouquíssimas pessoas gostam de falar sobre morte, né? Tem que estar muito resolvido em relação à morte para vir aqui ou em qualquer curso e falar sobre isso. Então é algo que as pessoas têm pavor mesmo. Então faça o curso, você também que é profissional, né? Que cuida, que trabalha com idosos, que estuda sobre envelhecimento, faça o curso. Até hoje, a gente fecha hoje, meia-noite, esse valor promocional de 40%, amanhã já é um outro valor. O curso está com um valor muito acessível, né? Você se inscrevendo no curso hoje, são 12 vezes de R$14,06. Você pode pagar à vista se você quiser, ou parcelar em menos vezes, mas é um valor muito acessível a qualquer pessoa que realmente queira fazer o curso, né? E você também pode indicar para outras pessoas se você não quiser fazer. Amanhã permanece as inscrições, o curso começa no dia 7, mas já não terá o desconto de hoje, tá bom? Mas eu vou estar sempre trazendo essas informações para vocês até a gente formar. A turma formou, aí não tem condições mais de ninguém entrar independente do valor, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui pra Jana, boa noite pra Marcinha. Marcinha tá falando aqui no Instagram, seria horrível morrer sozinha, né? E abandonada, ninguém quer, né, Marcinha? A gente quer companhia, a gente quer pessoas seguras perto da gente, né? Pessoas que a gente ama e que tem essa possibilidade de estar ajudando, né, a gente, e da gente poder expressar o que a gente pensa, o que a gente está sentindo. Você imagina você tá morrendo e não poder falar com ninguém, porque a sua família o tempo inteiro diz para você que você não vai morrer, né? Que é a ilusão da sua cabeça. Aí você quer falar e você não fala. Você imagina você morrer querendo falar alguma coisa e não ter ninguém para te ouvir. É terrível, né, gente? É terrível. Eu quero dar uma boa noite aqui para Maria Teodora, para Nice Duarte, para Eliane Souza, Laudiceia Bueno, Maria de Jesus também, Ione Araújo, Marinês Instrumento, saudade de você, Marinês. Glaciete também, gratidão. Lúcia Manhães, minha linda. A Ione colocou aqui, né? Deixa eu ver, quando ele não quer ir. A Ione tá falando que a tia dela teve depressão, né? Ah, tá. Assim, gente, o que a gente precisa entender? Quem não assistiu minhas lives falando sobre luto, eu sugiro que vocês entrem no meu canal do YouTube e assistam. Todas as pessoas em geral, não todas, né, mas em geral todas, quando estão diante de um diagnóstico de uma doença incurável, vão enfrentar um momento de depressão. Vão enfrentar primeiro um momento de negação, né? Você nega, você acha que os exames estão errados, você procura outro profissional, você inventa mil desculpas do ponto de vista psicológico. Isso é uma proteção da gente, né? Para lidar com aquele impacto de uma doença incurável. Então você nega, tá? Depois que você nega, muitas vezes você entra num processo de depressão, né? Ou você entra num processo de barganha, de tentar barganhar com Deus essa possibilidade de cura, e aí você vê que, bom, não estou sendo curada, a doença está evoluindo, essa pessoa deprime. É uma depressão normal que é esperada. Ninguém vai ter um diagnóstico de que, eu tô doente, não tem cura para mim, eu vou sair pulando, saltitando, tô feliz pra caramba que eu vou pro céu. Isso não vai acontecer, né? Na maioria das vezes a gente vai deprimir, sim. Só que esse processo de depressão é um processo no luto que é normal. Se a gente aprende, né, todas essas angústias que eu falei aqui para vocês e muitas outras coisas que a gente vai trabalhar dentro do curso de cuidados paliativos, você aprende a lidar e a suprir as necessidades dessa pessoa, em geral, ela vai passar para outra fase posteriormente, né? São 5 fases aí, não vou detalhar cada uma agora, mas ela vai para a fase da aceitação, em que ela aceita que ela está partindo e ela parte com tranquilidade. Isso só acontece se a família estiver preparada e se esse idoso estiver preparado. Então, se você é familiar, é cuidador profissional e tem medo, você não vai conseguir ajudar essa pessoa ao longo dessa passagem pelas 5 fases aí do luto. Se você também
é profissional e não conhece, sabe? Não conhece essas questões psicológicas, emocionais e tal, você não consegue ajudar esse idoso. Então, às vezes, tem algumas pessoas que vão ficar deprimidas até o fim. Não vão chegar na fase da aceitação. Por isso que a gente vê que cuidados paliativos você trabalha. A família tem que entender sobre cuidados paliativos, o cuidador tem que entender, os profissionais envolvidos têm que entender para ajudar esse idoso, tá? A passar. Agora, essa fase da depressão é normal, tá? É normal, todos nós diante de uma doença incurável vamos sentir. O importante é a gente dar o suporte para a pessoa passar por isso, né? E também existe não vou dizer uma depressão, mas é a mesma coisa, esse processo de luto que a pessoa, o idoso sem diagnóstico de uma doença incurável passa, aquele familiar também passa por esse luto antecipatório, né? Quando o diagnóstico já acontece antes, ou seja, a pessoa não morreu num acidente, ela já teve um diagnóstico antes. O familiar passa por esse processo de luto também. E a gente precisa estar ali dando todo o suporte para passar dessa fase da depressão. Que na maioria dos casos não é necessário medicação. Eu já fiz lives aqui falando sobre luto. Na maioria dos casos é necessário só ouvir, é necessário dar espaço para essa pessoa exprimir os sentimentos, falar o que ela pensa, até que depois que ela expressa tudo, ela sai dessa fase da tristeza e ela entra numa fase maior de aceitação. O problema é que a nossa sociedade quer controlar até o luto das pessoas ou quer medicar quem está de luto. Aí essa pessoa nunca passa do luto, porque ela está sempre mascarando essas angústias, essas frustrações, né, essa tristeza com a medicação. E aí muitas vezes o luto fica um luto para o resto da vida, tá? Então é importante que essa pessoa expresse sentimentos, que a gente dê espaço para ela viver esse luto, e é importante não tentar medicar, pelo menos num primeiro momento, deixar essa pessoa passar por esse processo doloroso e superar, tá? Boa noite, Vera, seja bem-vinda e gratidão pela sua presença. A Maria de Jesus colocou que ficou com a mãe até o último suspiro, né? E depois criou uma coragem, né, que ainda hoje fica tranquila em relação à morte. Pois é, né? Assim, em geral, o nosso medo da morte também, além dessa questão social, tem a ver também com as nossas vivências com a morte. Então, se você, no caso da Maria de Jesus, né, teve uma experiência de ver que a mãe teve uma morte mais tranquila, que ficou com ela ali até o último suspiro, geralmente ela não vai ter medo da morte, né? Quem teve essa experiência, porque vai ver que a morte pode ser um momento tranquilo com alguém que ama do lado. Por outro lado, quando você tem uma experiência traumatizante, né, seu pai, sua mãe ou alguém que você ama foi, enfim, dependendo da situação, ou colocado numa UTI, ou foi maltratado dentro do hospital, ou sofreu dentro de casa por conta de falta de suporte tecnológico, falta de suporte médico, falta de medicação, falta de suporte social, psicológico, aí aquela situação foi tão difícil para você que você imagina que na sua morte vai ser assim também. Aí você cria aquele medo em relação ao processo de morte. Nas experiências que a gente tem com morte, né, elas têm tem um grande impacto acerca das concepções que a gente vai ter e dos medos ou não que a gente vai ter em relação à morte, tá? A Marcinha colocou aqui gratidão, que as lives são muito valiosas, gente, gratidão. Bom, eu vou finalizar a live de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez quem teve coragem de estar aqui, né? Aprendendo, falando sobre morte, aprendendo sobre cuidados paliativos. Falar e refletir sobre a morte é melhorar a sua própria vida, né? É aprender a tomar decisões que vão fazer com que a sua vida seja uma vida mais plena de sentido, para que ao chegar a hora da sua morte você realmente tenha aquela concepção, não, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu dei a minha contribuição na Terra, né? Eu evoluí enquanto pessoa, então eu posso ir embora. Então, dentro de cuidados paliativos é muito isso, a gente aprender a cuidar do outro e aprender a cuidar da gente e aprender a viver com sentido, tá? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, quero convidar vocês a participarem do curso. Quem não quero fazer o curso, indica o curso para outros cuidadores, para outros idosos, né? Para outros profissionais. Também quero pedir a vocês que sempre tenham um hábito, gostou da live? Deixe um comentário, deixe um feedback, deixe um tema. Eu queria falar sobre isso, eu queria que você falasse sobre esse assunto. Deixe uma sugestão de tema, né? Isso me ajuda muito a crescer a página, a construir uma página com conteúdos mais valiosos para vocês. Esse feedback é essencial, além de ser essencial para as redes sociais também estarem divulgando aí o trabalho que eu faço aqui, tá bom? A Marcinha colocou aqui que cuidou do sogro até o fim também, né? Isso aí, é muito importante se preparar para não ser pega de surpresa, é verdade. Porque como a gente diz, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né?
Então, gente, não adianta correr dessa realidade, né? É aceitar e começar a trabalhar a sua vida, uma vida mais plena de sentido, tá bom? Então é isso, gratidão a todos, né? Marcinha já está no curso, Lucimara já está no curso, Maria Teodora também já está inscrita no curso, tem mais uma aluna nova que eu não sei quem é, e se tiver mais alguém aí inscrito no curso, dê um alô também. É muito bom conhecer vocês e saber quem vai estar com a gente nessa jornada, tá bom? Gente, um beijão. Gratidão pela presença de vocês. Amanhã, provavelmente, não estou prometendo, teremos uma live de dia, mas eu aviso, se eu não colocar aqui uma notificação com horário, eu aviso lá no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp. Quem não está nos grupos também é só colocar uma mensagem aqui embaixo. Juliana, quero entrar no grupo. Ou me manda uma mensagem privada, que eu vou lá e coloco vocês dentro ou do Instagram, do WhatsApp, do grupo do Telegram, do grupo do WhatsApp, tá bom? Para vocês receberem aí as notificações das lives, tá certo? Um beijão. Gratidão a você que esteve aqui no Facebook. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.